professor, estou aqui para falar um pouco mais acerca dos aços ligados e dos ferros fundidos. Bem, dos aços ligados eu tenho a dizer que os aços ligados possuem elementos específicos utilizados para exercer certas funções, para dar certas características aos aços e para que eles exerçam certas funções. Temos o silício, o manganês, o vanádio, o tungstênio, o níquel, e eles dão características variáveis como dureza, resistência à abrasão, resistência à corrosão, resistência a altas temperaturas, e que são utilizadas para, às vezes, até coisas do cotidiano ou até coisas de maquinário. Temos o níquel, que é utilizado para moedas, mas também é utilizado para engrenagens, para cremareiras. E o níquel é interessante porque ele dá um retardo de corrosão para as moedas, já que elas são expostas ao desgaste, assim como as engrenagens e queimadeiras também são. E como ele dá essa resistência ao desgaste, impede que as moedas sejam corroídas pelo acúmulo de salitre e pelo acúmulo de sujeira, já que são passadas de mãos em mãos, por exemplo. Isso é um pouco sobre as características dos aços ligados. Sobre os ferros fundidos, temos dois principais, que são o ferro branco e o ferro cinzento. O ferro branco possui o carbono mais na sua forma combinada, e o ferro cinzento possui o carbono variado entre a forma livre e a forma combinada, além do ferro branco ter um pouco menos de silício na sua composição. Ambos são utilizados para compor outros tipos de ferros fundidos. Por exemplo, o ferro branco é utilizado para compor o ferro fundido maleável, que nada mais é do que o ferro branco depois de, como eu posso dizer, depois de ser exposto ao processo de maleabilização, que é o ferro branco depois de ser exposto, de ser tratado com carbono na sua forma de cementita ou perlita, e depois ser passado por um aquecimento prolongado. Esse é o processo de maleabilização. E isso faz com que ele seja convertido quase que completamente em grafita nodular. Temos o ferro mesclado, que é, como já diz o nome, mesclagem entre o ferro branco e o ferro cinzento, não só na coloração, mas também porque possui é, composição variada entre um e outro, entre ambos. E claramente modifica sua composição. Eu vou deixar aqui a tabela das composições da fabricação para que fique mais claro, fique mais contundente em números. Temos também o ferro nodular, que é o ferro que possui o carbono acrescentado em sua fórmula quando ele ainda está em estado líquido, ou seja, é acrescentado antes no processo. Isso torna mais dúctil, e essa ductilidade serve de parâmetro para compararmos com o ferro de grafita compactada, pois o ferro de grafita compactada possui características que alternam entre o ferro cinzento e o ferro nodular, pois o ferro cinzento possui uma fundibilidade maior e o ferro nodular possui, como posso dizer, possui mais ductilidade e mais resistência mecânica. E o ferro de grafita compactada possui a característica desses dois tópicos, desses dois extremos, o que faz com que ele recentemente fosse mais comercializado, mais popularizado no comércio. Vou pôr alguns dados e algumas curiosidades, algumas informações aqui flutuando para que enriqueça um pouco mais. E basicamente é isso. Esse foi o nosso trabalho.